partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já, agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. É isso aí, Raimann. O nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos, viu? Se você não é católico, continue conosco e quem sabe até o fim deste programa Deus te converte. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. É isso mesmo. No último programa nós falamos de São Berardo, presbítero, e seus companheiros protomártires. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? Foi uma santa, Raimann. A santa de hoje é Santa Eustáquia Calafato de Messina. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santa Eustáquia. Ela foi virgem da segunda ordem, no caso de São Francisco de Assis, mais conhecido como a Ordem das Clarissas, e foi fundadora no mosteiro de Montevergine, tendo sido canonizada por São João Paulo II em 11 de junho de 1988. Nasceu em Messina em 25 de março de 1434. Aprendeu de sua mãe, fervorosa cristã e entusiasta do franciscanismo, as primeiras orações, o amor ao sacrifício, às boas obras e ao crucificado. Foi discípula do beato Mateus de Agrigento, de São Bernardino de Sena
de São João de Capistrano e de São Jaime da Marca, que se tornaram filhos de São Francisco pela observância da regra e foram artífices do século de ouro do franciscanismo. Em 1444, o seu pai lhe prometeu em matrimônio a um viúvo de idade avançada, que veio a morrer logo antes de se realizar o projeto. Entretanto, o esposo celestial a atraía fortemente para si, e ela, fortalecida pela oração e penitência, decidiu deixar o mundo para consagrar-se inteiramente ao Senhor na vida religiosa. Em 1444, superadas as fortes resistências de seus familiares, foi admitida entre as clarissas de Santa Maria de Basicó, em Messina. Desde noviça se distinguiu por grandes qualidades. Para guiar a comunidade a uma autêntica observância da regra, decidiu fundar um novo mosteiro. Com a ajuda de seus familiares e de benfeitores de Monte Vergine, próximo a Messina, realizou a fundação acompanhada de um bom número de jovens decididas a ingressar na vida religiosa. Ao começar a nova fundação, se pôs em sintonia com a reforma para o retorno às fontes do franciscanismo, iniciada por São Bernardino de Sena, depois por Santa Coleta, São Pedro de Alcântara e Santa Teresa d'Ávila. Permaneceu abadesa e mãe de suas co-irmãs até a sua morte, podendo dar uma fisionomia autêntica franciscana à nova fundação. Dirigiu a comunidade na perfeição da caridade, com prudência, solicitude e bondade. Com exemplo e exortações motivava a todas ao amor à cruz, à pobreza e à perfeição seráfica. Messina estava entusiasmada com sua santa e com o mosteiro de Monte Vergine, jardim de santidade e perfeição, dos singulares carismas das curas com que Jesus havia exaltado sua esposa fiel. Ela faleceu no dia 20 de janeiro de 1485. Santa Eustáquia Calafato de Messina, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site você também encontra os links para as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site, assina o nosso feed para receber atualizações. Aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. São Francisco de Assis, patrono da ecologia? Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, ao redor do mundo, nosso seráfico pai, Francisco de Assis, é conhecido como o patrono da ecologia. Não só por andar cantando os louvores do Senhor pelos caminhos, nos bosques e florestas, mas também por seu apreço aos animaizinhos. O que talvez não saibam nossos amados irmãos defensores da natureza é que Francisco era muito mais do que isso. São Francisco amou. E como diz o Evangelho escrito por São João, no versículo 1 do capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus e os amou até o fim. Francisco amou todas as criaturas de Deus e as amou até o fim. Não de forma panteísta, acreditar que tudo é Deus, uma folha, um grilo, uma nuvem, o fogo, a água, etc. É um erro gravíssimo. E logicamente não era assim que nosso angélico pai via as coisas. Mas São Francisco aprendeu a louvar o Criador,
através das criaturas e dar a cada uma delas a sua devida importância na criação. É interessante, amigo ouvinte, que às vezes as crianças nos questionam, né? Para que servem as moscas? Para que servem os pernilongos? Para que servem as aranhas? Não tem a compreensão de que cada criatura de Deus tem uma função específica na natureza e que, se uma determinada espécie fosse eliminada, poderia causar um desequilíbrio ecológico enorme. E às vezes as pessoas amam tanto a natureza, por assim dizer, que não conseguem perceber que há um desequilíbrio ecológico gigantesco e de algumas espécies que cresceram de forma tão assustadora que se tornam pragas. Se tornam pragas para as plantações, se tornam pragas para quem lida com gado, né? Animais que ferem, que matam as criações, etc., que dão um prejuízo enorme para a população. E que são momentos como esse que a nossa legislação deveria rever questões como a caça, né? Porque aqui é simplesmente proibido. Proíbe, pronto, não quero nem saber. Mas deveriam haver situações, casos em que se percebe que há um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, o homem pode ajudar a voltar a esse equilíbrio com a caça, por exemplo. Olha quantas famílias poderiam ser alimentadas com animais. E aí você vai dizer, mas poxa, se você, professor Raimann, é a favor da caça, então você não é franciscano, porque São Francisco amava todas as criaturas. Claro, Francisco amava todas as criaturas ao ponto de compreender que elas não estão acima da principal criatura de Deus, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que é o homem. O homem deve estar em primeiro lugar. Nós devemos respeitar, nós devemos cuidar da natureza, respeitar as criaturas, mas sem nunca deixar de ter a certeza absoluta que Deus nos criou e nos deu as outras criaturas todas para que nós fizéssemos uso delas, um bom uso, né? Não um uso abusivo, não matar por matar, não destruir por destruir, preservar sim, mas quando for pela necessidade do homem para caçar para comer, que então o homem esteja em primeiro lugar. Nas narrativas do grande biógrafo de São Francisco de Assis, Tomás de Celano, não vemos um Francisco apaixonado pela natureza e bitolado andando pelas matas acariciando os bichinhos. Como mostram os filmes, né? E sim um Francisco apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo e obediente a Deus em tudo. São Francisco chamava todas as criaturas de Deus de irmãos e não as louvava, muito menos as adorava. Terrível heresia essa de ecologinoides. Louvava sim a Deus, adorava sim o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E isso podemos perceber claramente no Cântico do Irmão Sol, onde o pobrezinho de Assis vai dizer: louvado seja meu Senhor por todas as tuas criaturas, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pela irmã Água, pelo irmão Vento, pelo irmão Fogo e assim por diante. Louvado seja Deus e não as criaturas. Inclusive São Francisco, por chamar todas as criaturas de irmão, né? Ele chamava até a natureza de irmã, num contexto maior, né? Então, se o sol é um irmão, se a lua é uma irmã, se a água é uma irmã, se o vento é um irmão, se o fogo é um irmão, se o cachorro é um irmão, se o gato é um irmão, ele chamava a mãe natureza de irmã. Mas veja bem, é a nossa irmã, a mãe natureza, e não simplesmente a mãe natureza, como alguns querem colocar, como se fosse Gaia, né? A deusa protetora da natureza. E nós podemos observar também uma coisa bem interessante, porque os animaizinhos, eles confiavam em São Francisco, se aconchegavam nele, o respeitavam, o admiravam e também o obedeciam. Obedeciam porque Francisco era a criatura mais obediente da face da terra. Então você só obedece a quem é obediente. E por ser um doutor em obediência, por assim dizer, mereceu receber de Deus o privilégio de ser também obedecido pelas outras criaturas, até mesmo pelo feroz lobo Engúbio, né? Quantas vezes nós já ouvimos essa história aqui, né?
Quanto mais pelas criaturas pacíficas, como pássaros, peixes, né? Ao chamar a atenção dos pássaros e pedir para que eles silenciem, não é porque quer atenção para si, mas porque quer pregar a palavra de Deus. E o nosso seráfico pai tinha tanto zelo pelas coisas de Deus que exortava todas as criaturas a louvarem o Senhor, como um irmão mais velho que já aprendeu como o pai deve ser honrado e respeitado. Francisco ensinava as criaturas todas a louvarem a Deus, como vemos no exemplo em que ele fala com os pássaros. Ele diz assim: Deus lhes deu um bom lugar entre as suas criaturas e lhes permitiu morar na limpidez do ar, pois embora vocês não semeiem nem colham, não precisam se preocupar, porque Deus protege e guarda vocês. Amigo ouvinte, no canto do profeta Daniel, podemos observar algo parecido com isso. Quando o cântico diz assim: obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Quem está acostumado a rezar a liturgia das horas está bem habituado a esse cântico, né, Maria Carolina? É verdade. E o cântico segue exortando os céus, os anjos, as águas, a lua e o sol, as chuvas e orvalhos, os montes e colinas, as feras e os rebanhos, e por fim também os filhos de Israel a louvarem o Senhor. O salmista já dizia: aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. E nós, que de criaturas passamos ao status de filhos, nós que somos para Deus mais importantes que os anjos, às vezes temos a ousadia de dizer que não temos tempo para louvar a Deus, que não temos tempo para ir à Santa Missa, louvar, bendizer, adorar seu santo nome, comer de sua carne e beber do seu sangue. É hora de despertar. Olhemos para São Francisco, o poverelo de Assis, e encontremos nele o exemplo e a força para louvar a Deus com todas as suas criaturas. Que assim seja. Amém. Amém. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Odílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. contato@cooperadoresdaverdade.com Ou ainda pelo WhatsApp 47997183296. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do apoia.se. Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos.
21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a engenharia da santidade. A hora da treta. O que é a santidade? Amigo ouvinte, o seminário de uma diocese, e agora você pode pensar aí no seminário mais próximo de sua casa, né? O seminário mais próximo de você, deveria ser motivo de grande alegria tanto para o clero quanto para os leigos, não é mesmo? Pois é nesse ambiente de oração e estudo que são formados os homens de Deus, aqueles que preferiram a vida interior à exterior, a austeridade e a perfeição em vez do conforto e da mediocridade. Embora a gente tenha alguns seminários que, pelo amor de Deus, né? A gente até se envergonha. Só de pensar no nome do seminário, a gente fica até envergonhado, porque parece que lá não se procura austeridade e perfeição, procura-se conforto, né? Mediocridade, procura-se coisas tão feias, gente, tão feias que, olha, só pela misericórdia mesmo, né? Mas, em geral, nos seminários, os jovens são convidados a tomar parte na suprema oblação de Cristo pela salvação das almas, de modo que o seminarista, não por sua pessoa, mas pela ação da graça de Deus na sua vida, converte-se num ícone de esperança para o futuro da igreja. Uma vocação como essa não pode exigir menos do que a santidade. Não deveria, né? Não Verdade. deveria. Infelizmente, muitos meninos vão para o seminário como se fosse mais uma opção de profissão, entre tantas outras. O que eu vou ser? Mecânico? Bombeiro? Policial? Né? O que eu vou ser? Engenheiro? Gari? Professor? Eu vou ser padre. Escolhem como se fosse uma profissão. E aí, claro, como profissão, não tem nenhuma exigência de vida de santidade, né? É triste, né? Mas, na verdade, nós não podemos esperar outra coisa de um candidato ao sacerdócio, senão uma profunda busca pela perfeição cristã. É por isso que os seminários deveriam ser, acima de tudo, escolas de santidade, que ensinassem os seus alunos a praticar as virtudes cristãs com zelo e dedicação. Afinal de contas, é a eles que o Concílio Vaticano II dirige, em primeiro lugar, estas palavras graves sobre a santificação. Devem elevar-se a uma santidade mais alta, alimentando e afervorando a sua ação com a abundância da contemplação, para a alegria de toda a Igreja de Deus. É necessário, amigo ouvinte, indicar o caminho da santidade, trilhado por inúmeros santos e santas ao longo da história da Igreja, a fim de motivar os seminaristas e padres formadores a redescobrirem o sentido da sua própria vocação. Infelizmente, muitos seminários já não ensinam o caminho da perfeição cristã, nem creem que seja possível ser verdadeiramente santo, como foram São Pio de Pietrelcina, São João Bosco, São João Maria Vianney e muitos outros. E isso é assim porque não se consideram mais os meios para a verdadeira santificação. Ou dito de outro modo, a engenharia da santidade. É esse termo que já ficou um pouco conhecido por causa do Padre Paulo, né? O Padre Paulo Ricardo é que diz que a santidade é assim como um prédio. É um empreendimento que exige uma engenharia adequada. Do contrário, o edifício poderá ruir. Notem só esse exemplo. Existem vários tipos de prédios, né? Como o gótico, barroco, clássico, moderno, etc. Mas todos eles devem seguir uma mesma regra física, uma mesma engenharia para se sustentarem de pé. Exato, e na igreja, por sua vez, existem vários movimentos e espiritualidades, desde os carismáticos aos monges beneditinos.
Todavia, todos devem obedecer a uma mesma lei da graça, que é o que vai nos fazer santos. E porque o Espírito Santo não nos faz violência, deixando-nos completamente livres para segui-lo ou não. Aquele que coopera com a graça atual recebe graças mais abundantes, ao passo que aquele que lhe resiste perde todas as outras graças e sofrerá um terrível juízo. E como a Maria Carolina citou o nosso querido Padre Paulo Ricardo, né, de quem nós pegamos o texto aqui para servir de base para a nossa reflexão, hoje ele já está aí com o curso Engenharia da Santidade 2, né? Vale muito a pena. Então, se você está acompanhando a Engenharia da Santidade 2, não fez o 1, faça o 1. Muito bom também, né? Se você não sabe nem do que eu estou falando, né? Você entra no site do Padre Paulo Ricardo, faz a sua inscrição como aluno. Como aluno do site, você vai ter acesso aí a aproximadamente uns 30 cursos excelentes, cursos muito bons. E esse agora, a Engenharia da Santidade 2, né? Você não pode perder. Bom, sendo assim, nós queremos propor um sincero exame de consciência, sem o qual não nos é possível um verdadeiro encontro com o Senhor. E assim, em nosso sincero exame de consciência, devemos considerar não somente as nossas misérias e pecados, como também as nossas boas obras e os seus porquês. Devemos nos perguntar a que fim tendem as nossas ações. Temos de ir ao deserto de nossas existências e ter a coragem de enfrentar a nossa realidade, a fim de apresentarmos-nos sem máscaras diante de Deus. E quer um melhor momento para fazer isso do que agora, que nós estamos na Quaresma, né? Esse tempo tão forte de conversão, esse tempo tão forte de reconciliação para você praticar o sacramento, né, da penitência, o exame de consciência. Nós começamos falando, amigo ouvinte, sobre os seminaristas, né? Porque os seminaristas, eles futuramente serão padres, serão sacerdotes. E você, logicamente, espera que na sua paróquia tenha um padre santo, né? Sempre que um amigo nosso vai para o seminário, né, Maria Carolina, e tem, graças a Deus, vários amigos têm ido para o seminário, né? Então que a gente, quando se despede deles, assim, né, que você seja um padre santo, que é isso que a igreja precisa, de padres santos. Mas não só os padres, né? Todos nós precisamos ser santos. É isso aí. Todos nós, independente da vocação. Se a sua vocação é o matrimônio, então que você viva um matrimônio santo. Que você seja um pai santo. Veja, eu não falei pai de santo aqui, tá? É um pai e uma mãe, né? Santos. Se a sua vocação é a vida religiosa, né? Que você seja um religioso, uma religiosa santo. Se é a vida consagrada, enfim, todos nós somos chamados, né, à vida de santidade. Ok? Então, primeiro nós precisamos, se nós queremos começar esse processo, assim, digamos, do zero, né? O que eu estou fazendo agora? Eu já consegui, pelo menos, parar de pecar? Deixar os pecados graves? Bom, se você não conseguiu deixar os pecados graves, você está ainda fora do castelo, né? Fora do castelo. Você só vai entrar para a primeira morada das 7 moradas, né, que nos fala Santa Teresa d'Ávila, quando você deixar os pecados graves. Quando você deixar os pecados graves, aí você está na estaca zero. Aí é o começo de tudo. É hora de começar a pensar em ser santo. E tem muita gente que confunde, porque acha que ser santo é não pecar. Ah, eu não peco, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não faço... então eu sou santo. Não, né? Longe disso, né? Todo esse processo da gente fazer esse exame de consciência, da gente saber onde que está as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas obras, por que nós realizamos obras, porque às vezes a gente faz o bem, mas pelo motivo errado, né? Tudo isso é um processo doloroso, exige humildade. Nós devemos, como dizia Bento XVI, abre aspas,
inclinar-nos, caminhar espiritualmente, por assim dizer, a pé, para podermos entrar pelo portal da fé e encontrar o Deus que é diverso dos nossos preconceitos e das nossas opiniões. Fecha aspas. Veja que para nós nos encontrarmos com Deus, nós primeiro nós precisamos inclinar-nos. Inclinar-nos. Quanta gente de nariz empinado por aí, dentro da igreja, que se acha santo, né? Acha que não precisa fazer mais nada, que já vai para o céu, mero engano, né? Só pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância já não vai. Então precisamos primeiro da humildade. E quando nós terminarmos esse exercício, nós vamos descobrir o porquê de nossa vocação. Nós vamos descobrir a força que move um jovem para o matrimônio, uma jovem para o matrimônio, a força que move um jovem ou uma jovem para a vida consagrada, para a vida religiosa, para estar no seminário e futuramente na vida sacerdotal. Existem muitos seminaristas e padres que se perdem na vocação, né? Porque se esquecem desse porquê, né? Que é a pergunta tão fundamental que nós precisamos fazer. E aí a vocação cai num vazio, na exterioridade, na falta de amor, porque é muito fácil um padre deixar de amar a Deus quando ele se afasta do caminho da perfeição. Já é fácil para nós que somos leigos, né? Deixar de amar a Deus. Por isso, um seminarista e o padre devem ter sempre à frente de si aquela pergunta de São Bernardo de Claraval sobre a própria vocação. Bernardo, para que viestes? Então, se você que está nos ouvindo é seminarista, coloca o seu nome no lugar aí de Bernardo nessa frase, né? Por que vieste? Por que vieste? Por que você quer ser padre? É o porquê da vocação. Por que você quer ser padre? Você quer ser padre e não está disposto a usar batina? Está disposto a andar por aí de jeans e camiseta? Ou camisa clerical de manga curta, de cores coloridas e floridas? Então por quê? Você não está disposto a morrer para o mundo para viver o seu sacerdócio? Você quer conciliar o seu sacerdócio com o mundo, aparecendo na rede lixo de televisão, aparecendo tirando fotos com famosos, aparecendo em baladas e no carnaval? É para isso que você quer ser padre? Então desiste. Desiste. Né? Não leva essa vocação. Não leva adiante porque não é vocação. Né? E nós, que temos o chamado para o matrimônio, né? Para a vida consagrada, para qualquer vocação, coloca o seu nome e diz essa frase: para que vieste? Né? Quantos jovens que namoram por namorar, namoram por um passatempo, namoram não porque amam a outra pessoa, mas porque amam a si mesmos. E por amarem a si mesmos, porque são egoístas, é que querem uma satisfação, um prazer. E aí vem no outro uma forma de busca desse prazer. É como, por exemplo, um relacionamento homossexual. Eu sei que hoje em dia não pode falar dos homossexuais, né? Porque eles são uma casta superior. Você fala dos homossexuais, você é capaz de ser preso, tá? Mas que me prendam. Olha só. Nenhum relacionamento homossexual é baseado no amor. Não existe amor. Você não vai me convencer que um homem ama outro homem, ou que uma mulher ama outra mulher. Na verdade, o que existe ali é puro egoísmo. A pessoa ama a si mesma e só. E por isso ela busca no outro uma forma de prazer, de satisfação. E quando a gente fala num relacionamento entre dois homens, a gente vê ali ainda um relacionamento de poder, né? Queira ou não queira, existe ali uma violação muito grande, né? Eu mando, você é o servo, você obedece. Aquela questão do servo, né? do senhor e do servo. Não existe amor. Existe a dominação, o poder, o egoísmo, né? Então, quando nós estamos dispostos a viver verdadeiramente uma vocação, nós temos que saber que nós morremos para a nossa vida.
O padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. O padre morreu quando foi ordenado para viver para Cristo. Eu sou um homem casado, e muito bem casado, por sinal, né, Maria Carolina? Eu morri naquele dia no altar, na presença do padre, na presença da comunidade. Quando eu disse o meu sim, eu morri. Porque a partir dali já não sou mais eu. É uma só carne com a minha esposa, é uma só carne com a minha família. Então, o pai de família, ele é o sacrifício de um homem. Então coloca nessa frase o seu nome. Para que vieste? Vieste para brincar? Ou vieste para amar? E a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II tem uma afirmação muito bonita a respeito da vocação cristã. Ela diz assim, abre aspas, todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. Todos fecha na aspas. igreja. Todos. É o que nós estávamos falando até agora. Todos. Isso significa o que, amigo ouvinte? Que todos os católicos, todos os batizados, e não somente os clérigos e religiosos, devem tender à santidade, devem buscar a santidade, devem ser santos, né? Uma vez que possuem esse chamado divino enraizado no mais profundo da sua alma. E aí o que acontece é que muita gente diz assim, não, a santidade não é para mim, eu não consigo, isso é coisa lá para os grandes e tal. Não, Deus chama os pequenos. Isso é muito conversa de protestante, né? Que não acredita em santidade e daí usa isso como desculpa, inclusive, né? Mas diante dessa verdade, então, né? De que todos são chamados à santidade, o que os católicos sabem a respeito da santidade? Quase nada, né? O mínimo, tão somente o mínimo, né? Poucos são os que não erram quanto a esse assunto. Sabe, Carol, que quando você disse que os católicos sabem o mínimo sobre a santidade, eu me lembrei do livro do professor Olavo, né? O mínimo que você precisa para não ser um idiota. Eu acho que a gente devia escrever um livro assim. O mínimo que você precisa saber para ser santo. O mínimo que você precisa saber. Porque eu acho que tem gente que não sabe nem o mínimo. Nem o mínimo, é verdade. E aí também existe muito católico que acaba caindo pelo lado do escrúpulo, né? Então é por isso a gente fala que poucos sabem, na verdade, sabem o mínimo sobre a santidade, porque daí às vezes acabam também achando pecado em tudo e acabam vivendo escrupulosos demais, né? Então não é nem uma via e nem outra, né? Então a gente precisa sempre ter isso à nossa frente mesmo, a gente precisa ter sempre essa verdade, né? A maioria das pessoas, elas pensam que a santidade é simplesmente uma conduta reta, né? É não pecar. E aí ignoram que, além disso, a santidade diz respeito à generosidade de coração. Por isso que São Roberto Bellarmino defendia a canonização de São Luís Gonzaga, não tanto pela fidelidade do jovem aos 10 mandamentos, que é algo inquestionável, né, em sua vida e necessário a todos nós, mas pelo amor de Deus que o consumira inteiramente. Então, amigo ouvinte, afinal de contas, o que significa ser santo, né? O jovem rico do Evangelho é um exemplo claro dessa realidade. Desde pequeno, ele já tinha o hábito louvável de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Santificava o sábado, honrava pai e mãe, guardava a castidade, coisa rara hoje em dia, né? Não cobiçava as coisas alheias, nem levantava falso testemunho, etc, etc, etc. À primeira vista, tratava-se de um judeu exemplar, do qual não se podia levantar qualquer suspeita. Mas Jesus, que bem conhece o coração do homem, lança-lhe um olhar amoroso e convida-o à perfeição. Jesus diz assim para ele: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.
E ouvindo essas palavras, conta o evangelista, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. E como não lembrar de nosso seráfico pai Francisco de Assis, né? Porque esse jovem foi embora muito triste, porque ele possuía muitos bens. O nosso jovem de Assis, que também possuía muitos bens, quando ouviu este evangelho, vai e vende tudo que tens, o que ele fez? Vendeu tudo que tinha. E foi viver com os pobres, foi viver com os leprosos, né? E mais ainda, né? Ele queria ainda jogar as coisas do pai dele, né? Pela janela. Exatamente. Ficou nu em praça pública, né? Do pai dele. Mas enfim. E esse jovem rico, né, que fala o evangelho, é a imagem de muitos de nós, né? Se pararmos para pensar. Porque para entrarmos na vida, como diz Jesus, basta mesmo o cumprimento dos mandamentos. Só que a perfeição cristã trata de uma entrega muito maior, de sacrifício, luta e desapego total das coisas do mundo, a fim de que somente Deus e as coisas celestes dominem as nossas faculdades, dominem as nossas vontades, dominem o nosso querer. Um cristão que não se disponha a amar desse modo, ele corre o risco de caminhar triste como o jovem rico, porque está apegado a muitos bens temporais. A gente repara, por exemplo, dentro de casa, né? Quando de repente você pede para que o seu filho faça uma determinada tarefa, ele vai lá, faz aquela tarefa que você mandou e vem todo satisfeito, todo alegrinho do seu lado para dizer: fiz o que você pediu, pronto. Aí você olha e diz assim: mas por que você já não aproveitou e não fez tal coisa? Ninguém mandou. Claro, ele foi exemplar no fato de ter cumprido perfeitamente aquela tarefa que foi lhe dada, mas ele podia ter feito um pouco mais. Ele podia ter dado um pouco mais, ele podia ter amado mais. Fica claro, amigo ouvinte, que nós cumprirmos os 10 mandamentos, cumprirmos os mandamentos da igreja, cumprirmos os mandamentos da lei de Deus, isso é o mínimo. Pararmos de pecar, deixarmos os pecados graves e depois lutarmos também contra os pecados veniais, isso é o mínimo. Mas o que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode dar a mais, né? Antes de nós entrarmos na quaresma, eu percebi que ali perto da quarta-feira de cinzas, por ali, muitos sacerdotes que têm canal no YouTube colocaram vídeos explicando como que funciona o jejum, porque muita gente não sabe. Muita gente, muito católico não sabe. Faz aquela bacalhauada, come peixe, daí até não aguentar mais. Bobó de camarão, e camarão frito, ensopado, e tudo de mais. Tudo quanto é forma, né? Sobremesa. Então eu achei assim muito importante, claro, que os padres fizeram, né, explicando como que funciona o jejum, etc. E aí até comentei aqui em casa assim, mas isso ali é o mínimo, né? A gente pode fazer mais. A gente pode dar mais, a gente pode amar mais nosso Senhor, né? E eu acho que é sempre dessa forma que nós deveríamos pensar, amigo ouvinte, de que se a gente tem o mínimo para fazer, faz aquele mínimo, mas dá mais, né? Nós temos que abrir o nosso coração para o amor. O primeiro dever de todo cristão que almeja a santidade é o de permanecer no estado de graça. Quer dizer, isso não é mais do que obrigação. Né? Obrigação, tá? Como, né, Jesus diz ali aos apóstolos, né? Permanecei no meu amor. Permanecer. Chegou naquele ponto, permanecer. Para quê? Para que nós possamos produzir frutos, né? E o nosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. Quem não permanece em Cristo torna-se, por conseguinte, seu inimigo e põe sua alma em sério risco de condenação. Quem morre em pecado mortal, morre em um estado de profunda desgraça. E somente uma contrição perfeita, poucos minutos antes da morte, é que pode salvá-lo. Isso é uma coisa muito rara, né? Muito rara de acontecer. Então, nós devemos permanecer em estado de graça, permanecer no amor, mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Nós podemos amar, nós podemos dar mais do que isso para Deus, né?
O mero estado de graça, ele não leva ninguém direto para o céu, não, viu? Exato, é isso mesmo, né? O mero estado de graça, ele não leva ninguém para o céu diretamente, né? A maior parte dos que morrem em estado de graça ainda vai para o purgatório, porque não conseguiram atingir aquela perfeição necessária à alma. E nós precisamos ter uma alma perfeita para poder contemplar a face de Deus. Imagina se Deus ia querer, né, um mequetrefe igual você lá, desse jeito que você tá agora, né? Cheio de pecado, cheio de... Não dá. É só os protestantes mesmo que acham, né, que vão entrar no céu assim cheio de defeitos, Coitados, cheio de pecados, né? porque revestidos da graça de Deus, porque juridicamente Deus vai justificá-los, eles vão entrar no céu. Mas não, né? No céu só entra santo. Né? Não Você dá. Cometeu pecados aqui, vai ter que pagar, né? E vamos nos lembrar, né? O caso do jovem rico, minha gente. Ele não quis pagar o preço de ser santo. Ele contentou-se com a mediocridade. Ele não era um jovem mau, nós acabamos de ver o quanto ele era bom, se esforçava, né? Era um jovem exemplar para a sua idade, né? Comparando ali com os jovens da sua idade, da sua época, de tudo que ele fazia, mas só, né? Quer dizer, ele se doava então a Deus até aqui, até um certo ponto. Até depois eu não restrito posso mais. ao legalismo, né? O legalismo. É o que está dentro da lei. Deus está pedindo isso, eu vou fazer isso. Exato. Nada mais, né? Parava no mínimo. Então, parava ali no mínimo, exatamente. Eu consigo ir até aqui. Ele não quis pagar o preço de ser santo, né? Então, aí, quando a gente não quer pagar o preço de ser santo, porque certamente virão provações, certamente virão tentações, né? Padre Paulo Ricardo fala mesmo no curso, né, que se a gente se decide pelo caminho de santidade, o demônio não fica nem um pouco feliz, né? Exato. Ele vai vir atrás da gente. O inferno treme, né? Ele vai vir atrás da gente. Até porque a pessoa, quando é santa, ela não fica santa sozinha. Ela vai querer levar mais e mais pessoas, né, pra junto dela. E o próprio exemplo arrasta, né? E imagina, voltando ali pro jovem rico, né, quanto que provavelmente ele teve que pagar no purgatório, não é mesmo? Sim. Lá onde as dores são infinitamente maiores do que a maior dor de Jesus Cristo na cruz. O purgatório não é brincadeira, gente. O purgatório, a gente ainda fala, né, que se a gente se contenta com o purgatório, se eu for pro purgatório, tá bom, né? A gente às vezes fala assim, a gente pensa assim, mas o purgatório não é brincadeira, minha gente. Lá nós estamos falando de dores infinitamente maiores, de dores enormes, imensuráveis, né? Que são maiores, inclusive, do que a dor de Cristo na cruz. E aí, aquela pessoa que não quis pagar aqui na Terra, né? Vai ter que pagar no purgatório, né? E a gente precisa justamente pagar aqui na Terra, pagar o preço desse amor. Exatamente. E aqui na Terra a gente tem muitas formas de pagar, de fazer penitências, de jejuns, de mortificações, né, de sacrifícios. Mas nós podemos amar, né? Eu sei que é difícil e nós devemos pedir na nossa oração, né, que Jesus ensine a cada um de nós, ensine-nos a amar, né? Para que a gente possa buscar esse processo de transformação que é a santidade e que acontece na alma da pessoa de tal modo que não só não peca mais, como também ama generosamente de forma divina. Não é um amor humano. Em linguagem teresiana, é o caso dos santos que, progredindo no caminho da santidade, chegam às sétimas moradas, onde a alma, introduzida pela graça nos mistérios de Deus, entende tudo o que crê pela fé e une-se à Santíssima Trindade como num matrimônio espiritual. Não se entende com isso que a pessoa perde a liberdade, mas a contemplação clara das coisas de Deus torna a sua vontade completamente indiferente aos estímulos do maligno. Essa alma deseja apenas a verdade. Os padres, justamente porque têm o dever de santificar as almas, não podem ignorar essa realidade espiritual. Ao contrário, o Concílio Vaticano II fez questão de exortar os sacerdotes a uma vida totalmente configurada ao Cristo.
Os sacerdotes, à semelhança da ordem dos bispos, de que são a coroa espiritual, já que participam das suas funções por graça de Cristo, eterno e único mediador, cresçam no amor de Deus e do próximo, com o exercício do seu dever cotidiano. Guardem o vínculo da unidade sacerdotal, abundem em toda a espécie de bens espirituais e deem a todos vivo testemunho de Deus, em serviço muitas vezes humilde e escondido, e que deixam um magnífico exemplo de santidade. O seu louvor persevera na igreja. Orando e oferecendo sacrifício pelo próprio rebanho e por todo o povo de Deus, conforme a seu ofício, conscientes do que fazem e imitando as realidades com que lidam, longe de serem impedidos pelos cuidados, perigos e tribulações do apostolado, devem antes por eles elevar-se a uma santidade mais alta, alimentando e afervorando a sua ação com a abundância da contemplação, para a alegria de toda a Igreja de Deus. Todos os presbíteros, e especialmente aqueles que por título particular da sua ordenação são chamados sacerdotes diocesanos, lembrem-se de quanto ajudam para a sua santificação, a união fiel e a cooperação generosa com o próprio bispo. No rito de ordenação presbiteral, o bispo faz o mesmo pedido pela santificação dos novos sacerdotes. Vejam: concedei também agora à nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores, de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Notem, portanto, amigos ouvintes, que é uma contradição um padre não querer ser santo, uma vez que a santidade é parte essencial da estrutura sacerdotal. Se o bispo não disser as palavras que nós acabamos de ouvir, a ordenação não acontece. E não acontece porque não se pode conceber um sacerdote que não seja reflexo de Jesus Cristo, sacerdote e vítima pelos nossos pecados. E uma coisa importante, Raimundo, que eu gostaria de acrescentar também, é que nós não podemos acreditar que a santidade é um caminho só nosso, porque a gente depende muito da graça de Deus, né? A gente não consegue ser santo sozinho, a gente precisa da graça de Deus. Ah, exatamente. Então, ninguém também tem forças para ser santo sozinho. Um dos primeiros passos assim que a gente precisa se unir em oração a Deus é pedir a Ele a graça, não só da fé, de poder acreditar, mas também a graça de ser santo. Isso nós temos que pedir a Deus todos os dias. Não se iludam, porque esse caminho que não é nada fácil, já começa por aí, né? Que não é nada fácil. Além do mais, a gente não consegue por ele sozinho. A gente precisa da graça de Deus. E voltando ali para os padres, né? Do mesmo modo que Cristo fez-se hóstia pura e ofereceu-se por nós, os padres precisam consagrar suas vidas totalmente à ação da salvação das almas, né? Como verdadeiros cordeiros que tiram o pecado do mundo. Do contrário, a vida sacerdotal acaba se tornando uma grande farsa. É isso aí, o crédito desse texto, então, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Brewdog 5 AM Red Ale. Olha, o inglês. A cerveja Brewdog 5 AM é uma Red Ale, maltada e lupulada. E ela tem o 5 ali no nome, porque leva 5 tipos de maltes, 5 tipos de lúpulos, além de ter 5% de álcool. Olha, quantos 5 numa cerveja só, hein? Então não devia nem ser 5, né? Devia ser aí
Como é que é? Não, é 5 mesmo, é 5. Devia ser Não. 15, devia ser 3 vezes 5. Não. É uma cerveja de paladar complexo e delicioso, diz o texto lá do fabricante, né? Vamos ver. Ela foi criada para ir na contramão das cervejas populares e despertar o paladar de quem curte cervejas especiais e está descobrindo que esse é um caminho sem volta. Ela foi fabricada pela escocesa Brewdog, tá? Como a Maria Carolina já disse, tem 5% de graduação alcoólica e a temperatura de serviço desta cerveja está entre, adivinha, 5 e 7 graus. E o copo sugerido é o Pint. Ela harmoniza com amendoim, batata frita, castanha de caju, amêndoa e casquinha de siri. Amendoim é o que a gente pode servir aqui, meu bem. Olha, não precisa nada não, que eu estou bem satisfeito já. Adjuntoro nostri nomini Domini, Qui feci celum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremos. Benedici Domini creatura instant cervejam connexa dipri frumenti producere natus est. Usit remedium salutari humano generi. Presta per invocazione nominis tui sancti, ut quinque quedes et beberiti in sanitatem corpus et anima tutelam percipianti. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Bem vermelha, né? Porque afinal de contas é uma red ale, né? Uma cor bem bonita. Uma cor de cobre, assim, né? E tem uma espuma bem persistente. Bem bonita também. A espuma de bolhas médias, né? Que fica manchado no copo, você percebeu? Ó? Você mexe o copo, ele fica bem cheirosa. Nossa, o cheiro desses lúpulos. Nossa, que forte. É fantástico, né? Vamos experimentar. Um amargor bem característico. Bem amarga. Tá? Fica no retrogosto. É. Tem um pouco de... Mas o retrogosto é suave. Mas ela tem um pouco de caramelo, né? Um pouco de tostado nesse malte. Que lembra, assim, uma... Sabe uma torrada tostadinha, assim? Que é típico do malte mesmo, né? O biscoito, né? Muito bom. O pão, Gostei. né? Mais uma cerveja... Bem gostosa mesmo. Mais uma cerveja importada do programa. Sim. Muito chique. É. Graças ao nosso patrocinador. Então, um brinde. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filievi, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra. Ilus tuus misericordiis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nossas deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sed periculis conclibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
É isso aí, pessoal. Salve Maria Imaculada. E vamos ser santo, hein? Vamos ser santo, vamos juntos pro céu. Viu? Como diz ainda, né? O Monsenhor Jonas Abib, ou santos ou santos. É isso aí. Né? Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes que nos acompanharam nesse podcast. Rezem por nós e busquemos aí a santidade. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.